Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa classe bíblica online, onde nós estamos estudando nesta série o Santuário, e no estudo de hoje nós veremos esse fascinante assunto, a base da nossa fé, né, o fundamento, o alicerce dela nos livros do Novo Testamento. Foi muito bom entender qual era o propósito de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel e como o assunto do santuário percorre o fundo de vários livros conhecidos por nós, cristãos, né? E não vai ser diferente hoje, nós vamos descobrir coisas novas, espero que para muitos, e que seja para louvar o nosso Deus pela clareza, profundidade que Ele deixou na sua palavra, né? Para isso nós vamos pedir o Espírito Santo para que Ele esteja conosco nesse estudo, e a Fernanda vai orar por nós, por favor, oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, que o Senhor possa usar o Johan, possa conduzir, que o Senhor possa falar o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as tuas sagradas escrituras, as tuas verdades sobre o santuário. Por favor, esteja com cada pessoa aqui presente e as que irão ouvir também em algum momento. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Algo que passou pela minha mente quando eu estava, inclusive, dando uma olhada no material do estudo passado, é, foi que eu não comentei algo que é muito importante, muito interessante. Vou até abrir o slide correspondente aqui, se vocês me permitem, 30 segundos. Vocês estão vendo minha tela sobre o estudo do santuário no Antigo Testamento? Sim. Ok, perfeito. Então eu queria falar o seguinte: quando nós concluímos que o que Deus pretendia para seu povo, quando ele entregou a lei de Deus para eles, ele estava conduzindo eles para um pensamento de respeito, né, adoração, um Deus que não se mistura, não porque ele quer, não porque ele não ame, e sim porque ele, ao contrário, amando suas criaturas, ele não quer elas serem fulminadas pela sua presença. Então Deus estava preparando o povo para receber a sua lei e para eles se santificarem, consagrarem naquele dia, né? Então, quando nós vemos a história um pouco mais ampla daquela que eu contei, vocês conhecem ela, ok? Vocês vão lembrar de que depois de Moisés ter recebido as duas primeiras tábuas da lei, o povo lá embaixo, ele formou um bezerro de ouro, se corromperam, praticaram idolatria e depois veio a punição, vocês conhecem muito bem, né? Então, o que na verdade deveria ter acontecido estava nos planos de Deus, era que esse povo fosse consagrado, uma vez que eles aceitaram esse concerto, essa aliança, e daquele lugar, eles estando prontos, espiritualmente falando, eles se dirigissem diretamente para a terra da promessa, a nova terra. Então, o que ocorreu foi ali Deus, devido à idolatria, desobediência, rebeldia, infidelidade desse povo, Deus os conduziu por 40 anos pelo deserto, por causa dessa decisão deles. Então, o deserto era necessário para o povo, porque eles precisavam tirar de dentro de si toda essa idolatria, corrupção, concupiscência e tudo que nós poderíamos chamar de desdobramento do pecado, né? Então, algo que acabei não falando, mas é muito importante, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, e assim foi no passado e hoje para com a nossa igreja e hoje para a sua vida. E às vezes nós colocamos, por causa das nossas decisões, caminhos tortuosos para a nossa própria existência, devido às nossas falhas, né? Mas Deus é maravilhoso, porque ainda assim, no nosso deserto, Ele nos preserva, preserva a nossa fé, né? As promessas estão aí, ainda vivas, e nós almejamos a terra da promessa, tá bom? Então, isso se aplicou ao povo do passado, se aplica à nossa vida, à nossa comunidade da igreja, e se aplica a cada um de nós individualmente. Então, dito isso, acho que não podia deixar
de perder essa oportunidade. Vamos agora focar nos livros do Novo Testamento, ok? Apenas como lembrete, um conselho de Ellen White, ela disse, inspirada por Deus, no livro Cristo é o seu santuário. E dali nós tiramos a frase da nossa série, né? A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé, a base, o fundamento da nossa fé. Então, é com esse objetivo que nós estamos desdobrando esse assunto, conectando o Antigo e o Novo Testamento e os próximos capítulos da nossa série, ok? Então, vamos ver o que os evangelhos falam e mostram a respeito do santuário. Bem por alto, né? Obviamente a gente poderia aprofundar mais, mas acaba que a gente tem que resumir um pouco. Vamos mostrar alguns textos onde elementos do santuário aparecem nos evangelhos. Este é o primeiro exemplo. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: E entrando na casa, acharam, quem entrou foram os sábios do Oriente, tá? Só para esclarecer o contexto. O menino com Maria e sua mãe, né? Foram encontrados por eles e, postrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Esses elementos não estão por acaso. Creio eu que o Espírito Santo tocou no coração desses sábios, porque eles não eram magos. A tradição diz que eles eram magos, mas eles não eram, eram sábios do Oriente. Eles estudavam as profecias e entenderam as profecias em relação à primeira vinda do Messias melhor do que os doutores da lei do povo escolhido por Deus. Imaginem a situação onde o inimigo tinha levado o povo de Israel. Então, eles escolheram esses elementos e nós vamos entender o que esses elementos conectados com o santuário dizem a respeito de algumas características de Cristo, ok? Então, o primeiro deles é o ouro. O ouro é um dos metais que banhou vários dos móveis do santuário, ok? Para dar aquele brilho, aquela realeza. Então, ele se encontra nos móveis do santuário. Ele também foi dado como presente para Deus em reconhecimento da sua realeza. O ouro representa a realeza de Cristo, ok? É, se conecta também com a divindade, mas o ouro está mais conectado no nosso âmbito, né, humano, etc., a nossa cultura e mesmo na oriental, com a realeza, ok? Então, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o ouro foi dado porque eles reconheceram que ele era o Messias enviado para salvar o mundo, esses sábios do Oriente, tá bom? O incenso, você sabe muito bem, existe um altar de incenso e ali se intercede, né? Esse aroma suave que subia do santuário terrestre para os céus representa a intercessão, a expiação, o pedido de perdão pelos pecados, né? Na representação de um sumo sacerdote ou dos sacerdotes, tá bom? Então ele era utilizado nos momentos em que se fazia a intercessão. E ali claramente se faz menção a que Jesus, ele se tornaria sumo sacerdote, assim como depois nós mostramos os textos, né? Hebreus 8, 9, descrevem, Paulo, inspirado por Deus, reconhece que Jesus é o sumo sacerdote. Então, outra mensagem que esse símbolo nos traz, e, na verdade, os doutores da lei, o povo de Israel deveria ter reconhecido isso, é que esse menino que estaria nascendo também seria um representante intercessor desse povo perante Deus, tá bom? A mirra era uma matéria-prima, né? É um tipo de perfume que era utilizado no embalsamamento dos corpos. Pelo menos se tem uma referência do Antigo Egito, que eles já faziam isso, e essa questão se propagou nos povos orientais, tá bom? Também era utilizado como unção na Arca da Aliança, conforme essa referência de Êxodo 20, ok? Então, essa questão de ser usado para embalsamar os corpos, né, como uma tradição daquele tempo, faz referência a que Jesus também morreria e seria embalsamado, talvez
Não temos esses detalhes aqui, pelo menos nos evangelhos, se foi usado no corpo dele, mas faz alusão e referência ao que ele morreria e pela sua morte se tornaria Salvador, tá bom? Então, a gente tem uma visão mais ampla, né? Quando a gente conecta esses símbolos com o que eles significaram no passado no santuário e com essa escolha dos sábios do Oriente, tá bom? Então, vamos adiante. Mais detalhes. Nós vamos ver mais detalhes e não são coincidências, tá bom? Quando nós estudarmos como Jesus replicou e seguiu a liturgia do santuário desde o momento que ele nasceu até o último dia, né? Até os nossos dias, nós vamos ver mais detalhes sobre Cristo, tá bom? Mas vejamos aqui também um detalhe muito interessante. Em Lucas 2, 21 e 24 diz: E quando os 8 dias foram cumpridos de Jesus, quando era bebê, né? Para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse tipo de oferta você vai ver descrita no âmbito do santuário no livro de Levítico, tá bom? Existem vários tipos de oferendas, rolinhas, pombinhas, é, farinha de trigo, as quantidades são definidas lá. Então, esse contexto é muito claro e faz referência ao santuário. E o número de dias, né? Vejam ali em Levítico 12, 3, coloquei numa fonte menor, e no dia oitavo se circuncidará o menino. Então é óbvio, alguém vai dizer, peraí, aí você está forçando um pouco, né? Porque se Jesus era judeu, nasceu naquele contexto, obviamente ele estava seguindo uma tradição judaica. Sim, nesse caso sim. Mas Levítico 12 está no contexto de leis, né, da saúde que foram dadas num contexto mais amplo, que Deus queria cuidar da saúde física também do seu povo, tá bom? Vejam o que diz Levítico 22, 27, né? Quando nascer o boi, o cordeiro, vejam a palavra-chave ali, né? Ou cordeiro, ou cabra, ou seja, animais que eram oferecidos como oferendas, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o oitavo dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, aqui nós temos outro vínculo no ambiente de detalhes, num contexto de detalhes da liturgia do santuário, das oferendas, de que um cordeirinho, né, agora o cordeiro que tira o pecado do mundo, estaria com a sua mãe os 7 primeiros dias, e depois ele já seria oferecido, seria porque ele foi dedicado, né? Simeão fez aquela oração e aquele reconhecimento, que ele seria aceito, né? Nesse caso, o início da sua existência como ser humano aqui na Terra, como oferenda, como oferta ao Senhor, quem o tinha enviado em missão para vir para esta Terra, ok? Então, ele, está falando de Simeão, né? Então, o tomou em seus braços. Em qual local foi feita a dedicação? No templo, no santuário, não na versão do deserto, mas na versão que estava nos tempos de Jesus. E louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Quando nós formos estudar sobre Jesus, nós vamos ver mais detalhes a respeito da entrada, até a direção é apontada para a entrada de Jesus neste planeta Terra, tá bom? Então vou deixar isso aí como um chamariz para você não perder esse estudo. Vejam o que diz Mateus 26, 63 a 65, falando já um tempo um tempo adiante, não mais do seu nascimento. Jesus, porém, guardava silêncio. Aqui é o momento do juízo que os sacerdotes fizeram contra Jesus pouco antes da sua morte, tá? E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A acusação era essa, né? Porque eles queriam que ele admitisse que estava blasfemando, isso seria motivo suficiente para condená-lo. Então disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então vejam de que essa expressão não é feita, não é dita para se cumprir imediatamente, né?
Mas quando Jesus voltar, isso vai se cumprir, porque esses homens ressuscitarão numa ressurreição especial para virem o cumprimento dessa profecia dada pelo próprio Jesus. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele estará sentado, né, no trono, no seu trono, e eles verão esse que o acusaram de blasfemo voltando nas nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Por quê? Porque ele não reconheceu nesse homem o Filho de Deus, muito menos o Messias, e ele entendeu certo que qualquer homem não poderia dizer e blasfemar dessa maneira, mas aplicou a sua decisão de maneira equivocada, porque diante dele estava o Filho de Deus, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas, eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Tá bom? Então aqui nós vamos entender um contexto muito interessante também. O sinédrio era o local, né, na tradição judaica, onde ocorriam julgamentos, né, dentre outras atividades. E ele era mais ou menos formado por 35 membros desse sinédrio a cada lado, nessa configuração de meia-lua, ok? De maneira que o acusado, diante desses juízes espirituais da nação judaica, eles colocavam o acusado diante deles e todos eles estavam assentados e apenas o acusado estaria em pé, ok? Então, o que ocorreu na Terra e um inocente sendo acusado e condenado à morte ocorrerá de forma invertida quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o juiz estará assentado, Jesus assentado no seu trono, e esses homens estarão em pé para ver quem de fato era aquele homem que estavam eles condenados naquele tempo. Ok? Então, outra questão muito importante. Segundo Levítico 21:10, o sumo sacerdote não poderia rasgar suas vestes, de maneira que quando Caifás rasgou as suas vestes, ele estava se condenando, ok? Então percebam que Deus foi misericordioso com essa nação. Ele foi muito longânimo. E aqui eu vou compartilhar algo que eu aprendi essa semana, alguém comentou comigo e eu achei fantástico. Em algum momento nós vamos estudar a profecia das 2300 tardes e manhãs, tá bom? Mas para quem conhece um pouco, existiram na primeira parte dessa profecia é formada por 70 semanas, que equivalem a 490 dias, né? Cada semana 7 dias, e em profecia, cada dia equivale a um ano. Então, Deus estabeleceu para Daniel uma profecia de 490 anos determinadas para o povo de Israel, tá bom? Então, 490 anos de misericórdia definidos para esse povo. E aqui vem o que achei muito interessante. Você se lembra do episódio quando Pedro chegou se achando, né? E perguntou a respeito do perdão para Jesus e disse: Quantas vezes deveria perdonar o meu irmão? 7 vezes, ele achando que estava falando o número da perfeição na tradição judaica. E Jesus disse: Não, Pedro, não 7 vezes, e sim 70 vezes 7. O que Pedro não entendeu, obviamente, e creio que muitos de nós não entendemos, é que o que Jesus estava dizendo na verdade é: você deve perdoar seu irmão, seu próximo, em número de vezes, né? Mas o que também Jesus estava dizendo é que Jesus, Deus, né, o Pai, ele perdoou o povo de Israel uma vez a cada ano nesse período de 490 anos. Então, o que Jesus estava dizendo é: eu, como Deus, estou te pedindo algo que eu já pratiquei. Essa nação foi idólatra, mentirosa, não cumpriu a missão, e por 490 anos eu tive misericórdia em favor dessa nação. Então Deus nunca nos pede algo que ele não pode praticar. E Deus, de fato, tinha praticado por 490 anos sucessivos de perdão para essa nação. E aqui nós vemos que o líder máximo espiritual dessa nação se condenou rasgando as suas vestes, porque ele sabia que, por Levítico, né, o doutor da lei, ele não poderia fazer isso. Tá bom? Então vamos adiante. Vejamos agora o que
Paulo vai dizer sobre o santuário nos livros, nas cartas dele. Ok? Ele vai mencionar aqui Jesus como cumprimento da festa da Páscoa, dos pães ázimos e da festa das primícias. Nós temos um estudo separado só para entendermos e falarmos sobre essas festas, tá bom? Conectadas com o assunto do santuário, obviamente. Mas aqui, apenas como menção, que essas festas existem para quem não conhece, tá bom? Para quem está achando isso que é um pouco uma novidade. Então vejam que 1 Coríntios diz, capítulo 5, 6 e 7, Paulo escrevendo: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, né, ou levedo em outras traduções, que é o símbolo do pecado, né, faz levedar toda a massa. Até por isso eles simbolicamente preparavam pães, né, sem fermento, para que esses pães estivessem sem o pecado, tá? O fermento era símbolo do pecado. E aqui o contexto é semelhante, mas no aspecto de que um pouco de pecado, né, pode levedar toda a massa, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que Paulo está dizendo, no âmbito mais amplo do santuário, com a simbologia que ele conhecia muito bem, é que Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa, no passado, e como surgiu a Páscoa, nós vamos entender melhor, né? Um cordeirinho foi morto quando, na ocasião da última praga do Egito, quando o sangue desse cordeirinho foi pintado nos portais, nas portas dos israelitas, e esse sangue serviu como sinal para que o anjo, né, que estava executando a sentença da última praga, a morte dos primogênitos, não atingisse o povo de Israel. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, Jesus é esse cordeiro. Jesus foi sacrificado no altar do sacrifício e a morte dele nos trouxe esperança, né? Ele também vai fazer, vai escrever a respeito de, perdão, isso não está nas cartas de Paulo, mas ainda está nos evangelhos, deveria ter colocado em outro lugar, mas não se preocupem, vejam aqui, o próprio Cristo falando, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas faz referência ao local que Deus está preparando para os seus filhos. E no contexto das festas judaicas, a festa dos tabernáculos tinha na sua essência que o povo pudesse praticar, né, em forma de tendas, de cabanas, ainda na condição do deserto, que eles estariam um dia na nova terra. Então, para os israelitas, a festa dos tabernáculos representava o cumprimento da promessa de possuir uma nova terra. Para nós, cristãos, a festa dos tabernáculos nos lembra a promessa que nós um dia teremos moradas celestiais, tá bom? Então, no contexto do santuário, é, essa promessa é um pouco melhor compreendida, conectada com a festa dos tabernáculos da tradição judaica, tá bom? E aí o restante do texto vocês conhecem. Então, o que nós viveremos no céu quando possuirmos essas moradas preparadas por Cristo, será o último cumprimento da festa dos tabernáculos, com o povo de Israel moderno, junto com todos aqueles salvos. Ok? Agora voltamos para as cartas de Paulo. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias. Ele faz menção não pelo uso da palavra que é bonita, que diz respeito às primeiros frutos ou algo parecido. Ele está fazendo menção nesse contexto à festa das primícias, porque os primeiros frutos, né, seriam entregues para Deus como prova de fidelidade e, neste caso, né, depois os que são de Cristo na sua vinda, aqui o contexto também é que Jesus é a primícia dos que ressuscitarão. Jesus, a ressurreição dele garante a ressurreição de todos os demais, né? Tá bom? Então aqui, de novo, as festas judaicas, no contexto do santuário, nos ajudam a entender melhor o que Paulo estava dizendo aqui nesse texto. Vejam aqui mais alusões ao santuário. Não sabeis vós que os que administram
o que é sagrado comem do que é do templo, ele está fazendo menção aos levitas. Eles administravam o que era sagrado no santuário, no templo, e por isso eles viviam das doações das demais tribos e se sustentavam com essas doações. E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, mesmo comentário referente aos levitas. E isso nós cristãos, né, pelo menos os protestantes, entendemos que a aplicação atual para os nossos dias é que os nossos pastores se dedicam para os cuidados da liturgia, da igreja, dos irmãos, da missão, né? E eles usufruem dos dízimos, das doações das demais tribos que não estão encarregados de administrar tudo isso. De maneira que, por isso, também nós da Igreja Adventista entendemos, por semelhança ao que é dado para os levitas, os nossos pastores não podem ter e não têm outra atividade econômica paralela ou alternativa. Eles são dedicados exclusivamente à missão, tá bom? E eles vivem dos dízimos que os demais membros da igreja devolvem para Deus, tá bom? Então assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Era o caso dos levitas, é o caso dos nossos pastores nos nossos dias. Tá bom? Então vejam como nos ajuda a entender o santuário esses comentários. Ora, e agora Paulo ainda falando em Hebreus, né? A suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Esse verdadeiro tabernáculo é aquele que Moisés viu em visão e do qual ele fez uma réplica com as dimensões que Deus mostrou para ele. Então, esse texto é amplamente. é- é- nós podemos entender melhor quando nós entendemos que existiam sacerdotes, sumos sacerdotes, que eles ministravam em compartimentos específicos, no caso, no lugar santíssimo do santuário. E aqui há uma conexão tremenda entre o santuário terrestre e o santuário celestial, o verdadeiro, o original, né? Ok? O que diz Tiago? Se a gente pudesse resumir bem rapidamente, né? Tiago é um livro que vai falar sobre a fé, a graça e também a lei, tá? Então, alguns textos chaves, não estou colocando a fonte aqui, e Tiago afirma de que nós somos justificados mediante a fé. Isso é justificação, sem eu merecer, sem eu apresentar nenhuma obra, nenhum pedido, nenhuma penitência, sem eu pagar dinheiro, sem fazer nada que um homem possa oferecer a Deus. Nós apenas precisamos crer, e é por isso que nós aceitamos essa graça, pela fé. Isso é justificação, ok? Então é a graça mediante a fé. Mas Tiago também disse de que a fé sem obras é morta. De nada a gente, como Jesus mesmo disse, né? Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome. Então, talvez esses que falarem isso no futuro farão por outros motivos e outras motivações, e não verdadeira fé. Mas aquele que tiver uma fé verdadeira, ele terá provas de que essa fé, essa graça transforma o seu ser e elas se manifestarão em obras. Então percebam que aqui há uma conexão muito clara de Tiago falando dos elementos que nós estudamos no capítulo introdutório, né? A justificação e a santificação, como sequência da justificação. Então, a justificação é um evento que ocorreu no passado, pode ocorrer continuamente na nossa vida, porque a gente precisa viver pela fé, mas que conectado e na sequência, né, e geralmente depois do nosso batismo, nós nos adentramos num processo contínuo de santificação. Demonstrar que essa fé está gerando obras, não que estamos gerando obras pela nossa própria força de vontade, ou por aparência, ou por hipocrisia, ou por um contexto cristão, seja lá o que for, né? Mas a prova é que a fé genuína gera obras. Podem existir obras boas sem existir uma fé, tá bom? Muitos ateus que não creem nem em Deus praticam boas obras e são até, né, mais honestos do que muitos ditos cristãos por aí. Então, a conexão correta é essa, tá bom? Então, aqui
Tiago, vocês podem ler no livro, é um livro muito curto. Vocês vão ver esses elementos, esses passos que a gente recapitulou no santuário, ok? Vamos agora falar do nosso estudo em diante. Aqui estamos chegando ao meio, né? A maior parte do nosso estudo vai ser em relação ao santuário no livro do Apocalipse. Tem uma série que nós gravamos também no nosso canal. Se você tiver tempo, assista depois as profecias do Apocalipse. Nós, quando era possível e conveniente, nós falamos dos elementos do santuário que nos ajudaram a entender melhor essas profecias. Mas talvez a melhor ordem deveria ter sido, né? Primeiro estudarmos o santuário para depois estudarmos o Apocalipse. Mas não tem problema para quem seguiu a ordem proposta por nós nessa série de estudos. Mas vamos lá. Quem é o personagem central da revelação? O próprio nome do livro fala, né? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, o personagem central desse livro é Jesus. E ele aparece nos primeiros capítulos, né? No primeiro capítulo, no meio de 7 candeeiros ou 7 castiçais. Essa figura aqui vai representar melhor essa visão que João teve, ok? Então, veja o que diz Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E esse homem era Jesus, né? Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. Essas vestimentas, esse cinto, esse elemento ouro, os castiçais, né? O número de braços do candelabro, né? Do santuário terrestre, não é coincidência, né? Que aparece na visão de João. Então, na sequência dessa visão, a gente vê de que Gabriel está explicando a João a respeito das 7 igrejas. Cada castiçal representa uma igreja, né? Que ao longo do tempo representa toda a história da igreja, começando por Éfeso, Esmirna, etc, etc, chegando até a Laodiceia, a última da igreja na qual nós estamos. Então, vejam que essa visão está dizendo, olha, Jesus está cuidando da sua igreja ao longo da sua história. Jesus está no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E ele está concedendo o seu espírito para que eles possam ser luz e iluminar ao mundo. E ele é o sumo sacerdote dessa igreja, pois ele intercede pelos seus filhos. Então, quando nós entendemos o santuário, nós podemos alencar essas aplicações simbólicas e entender melhor a visão de João para entendermos melhor as 7 igrejas, né? A história da igreja nesses períodos proféticos, tá bom? Então, com a simbologia a gente faz uma leitura mais precisa do que está escrito, né, pela simples leitura desse tipo de profecia. Então, se nós falarmos das visões do Apocalipse, vejam aqui uma divisão muito resumida, né? Que existem 7 visões, né? As 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, eventos finais de julgamento, 7 pragas na sequência, o milênio, né? Os 1000 anos, e o reino eterno de Cristo e a Nova Jerusalém. E um divisor, né, de águas, uma fronteira entre esses 3 primeiros eventos que são mais do passado e quase chegando aos nossos dias, são os eventos do grande conflito, né? Capítulo 12, 13 e 14 do livro de Apocalipse. Desse momento de auge, né, o ápice do grande conflito para trás, entre aspas, nós temos ainda graça disponível para perdão e arrependimento. A partir desse julgamento, dessa batalha final entre o dragão, a mulher, e ele vai perseguir essa igreja, né, de Apocalipse 12, 17, nós vemos que a graça terminou, não está mais disponível, ela acabou, chegou ao fim do tempo da graça, e aqui começa o castigo e o julgamento dos ímpios, com o derramamento das pragas, ok? Então, é lógico, tem toda uma série para falar sobre o Apocalipse, né? Mas aqui o que estamos querendo dizer é que Deus é muito coerente. Não sei se vocês lembram, no livro de Levítico nós vimos os mesmos elementos, né? A graça no coração e no meio. E aqui a graça ainda disponível para nós, porque essas pragas ainda não foram derramadas, nós estamos tendo um vislumbre de alguns
cumprimentos proféticos de que o fim está próximo, né? E que ainda existe oportunidade para você conhecer a verdade e passar para as fileiras dos filhos de Deus. Então, porque daqui a alguns meses, anos, não sabemos quando, dias, a graça poderá terminar, inclusive essa graça terminará, como eu disse, nós vamos estudar num dia completo, como se dá o fim da graça no contexto do santuário no dia da expiação, tá bom? Então, essa é a estrutura do Apocalipse sobre essa perspectiva. Então, a visão no caso dos sete selos, quando nós estudamos o Apocalipse, estudamos só um estudo a respeito das sete igrejas, um outro estudo a respeito só sobre os sete selos, nós vemos de que essa visão começa com Cristo sentado no seu trono, ok? Ele já deixou de ser cordeiro, agora ele assumiu o papel de rei, para depois assumir o papel de juiz, né, numa outra fase do compartimento do santuário celestial. Então, vejam o que diz o Apocalipse. Tentem sempre trazer, né, porque você se lembra, o trono, né, de Deus se encontra no lugar santíssimo, né, na arca do concerto, na arca da aliança. Então vejam o que Apocalipse 4, 1 e 2 diz, né? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta é essa? De qual local? E aí nós estamos falando, neste caso, uma porta aberta de um dos compartimentos do santuário celestial. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Um trono aonde? No contexto do santuário, no lugar santíssimo. E um assentado no seu trono. Ok? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Então, quando nós vemos esses livros, registros, né, históricos, nós também fazemos referência à cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, que detém o registro dos pecados do povo, o registro deles que serão limpados no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, na tradição judaica, no deserto. Mas numa aplicação mundial ou global, isso está se referindo, né? Vai se referir, depois da abertura dos selos, a um momento em que esse registro desses livros seriam abertos, né? Vejam também o contexto das sete trombetas. As sete trombetas também se encontram no contexto do santuário celestial. Por quê? Porque abriu-se no céu o templo de Deus. Se estamos falando de templo, estamos fazendo uma conexão direta com o santuário. E a arca da aliança foi vista no seu templo. Ou seja, nós vemos aqui que aqui os selos se dão num contexto anterior, perdão, quando Deus está no seu trono. Mas aqui não se faz alusão direta à arca da aliança, sim do trono. Na sequência da visão das sete trombetas, já se indica de forma explícita a arca da aliança. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Você se lembra que essas são as palavras que nós vimos em Êxodo 19, quando Deus estava preparando seu povo para a glorificação, que seria a entrega da lei de Deus, dos 10 mandamentos, lá no deserto? Relâmpagos, vozes, trovões, né? E depois houve uma saraiva também. Por quê? Porque Deus estaria entregando ali o conteúdo da Arca da Aliança, os 10 mandamentos para o seu povo. E neste caso, isso não vai se cumprir com o povo de Israel, o Sinai não vai voltar a se repetir, né? Isso aqui faz referência ao quê? Em que momento é possível ver a Arca da Aliança no contexto da liturgia do santuário? Apenas no dia da expiação. Então, os juízos, né, as mensagens de Deus são muito mais incisivas e essas trombetas, elas vão trazer mensagens oportunas pouco antes do fim do tempo de graça, no contexto do dia da expiação, no lugar santíssimo, ok? E se nós avançarmos mais, saímos das igrejas, passamos pelos selos, passamos pelas trombetas e na sequência terminou a graça, né? Quando o tempo de graça termina é quando a arca da aliança é visível no dia da expiação, vejam o que diz Apocalipse 15. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo, de novo, contexto do santuário, do testemunho se abriu no céu.
e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, de onde eles saíram? Do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Há uma explicação para nós entendermos por que essas pragas saem, né, nas taças desses 7 anjos templo, do templo. E no contexto que nós vimos, na Arca da Aliança, né? Por que são castigados os ímpios com as 7 pragas? Como nós já dissemos, eles já tiveram oportunidade, graça, rejeitaram, a graça se findou, e é misericórdia dar um fim aos ímpios, porque eles, se diante da presença do pecado, se autodestruiriam as doenças. Imagine uma pessoa com problemas de vícios, né? Drogas, álcool e outras coisas, ela vivendo por anos e anos e anos e anos. É misericórdia de Deus que essa pessoa descanse, né? A um fim, uma vez que ela decididamente continua em pecado. Então, por isso Deus vai dizer: acabou, todos tiveram oportunidade, agora todos receberão as consequências das suas escolhas. Então, uma outra questão, e aqui nós falamos um pouco quando falamos do Apocalipse, quando no passado é, o, os filisteus eles roubaram a arca do concerto de Israel, num tempo de apostasia do povo de Israel, a presença da arca fez com que alguns ídolos, né, das divindades dos filisteus, eles tombassem e quebrassem por alguns dias. E depois de saírem desses templos pagãos, a arca, os filisteus levaram a arca e levaram para outra cidade, onde apareceram úlceras, apareceram várias doenças, né? E por coincidência, uma das pragas também é das úlceras, que coincide com o que ocorreu com os filisteus, tá? Porque o Antigo e o Novo Testamento são mais conectados do que você imagina. Então, esse episódio do passado nos faz acreditar que, justamente, se no passado os filisteus sofreram pela presença, né, da arca, um elemento sagrado, né, que representava a presença de Deus, no futuro os ímpios, eles sofrerão devido à presença gloriosa de Deus se manifestando pouco antes de Jesus voltar, ok? Então, o que na verdade ocorre é, como Deus se faz presente no seu trono, na Arca da Aliança, ele retira um véu que protege os seres humanos pecaminosos, e quando esse véu é retirado, como nosso Deus é Deus glorioso, Isaías diz de que a sua presença, a sua glória é como fogo consumidor, então os ímpios que não têm o seu caráter transformado, que não aceitaram, que rejeitaram a graça, eles são exterminados, são destruídos diante da sua presença, tá bom? Então, por isso é que Deus quer que nós percorramos a liturgia do santuário, santificação, justificação, para que um dia sejamos glorificados e glorificados tenhamos a lei de Deus no nosso coração e nós vivendo, gerando obras por termos fé genuína, para que quando ele se manifestar na sua glória e na sua plenitude, nós não sejamos eliminados e destruídos pela sua presença. Ao contrário, nós, refletindo a glória dele, tenhamos a mesma natureza espiritual e possamos conviver lado a lado. Então, percebem que o que Deus quer é nos salvar das pragas e ele quer que nós percorramos a liturgia do santuário nas aplicações espirituais que estamos aprendendo delas, tá? Então vejam em Apocalipse 11:18 que diz, né? Eiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos pequenos e aos grandes. Ou seja, como diria Salomão, né? Tem um tempo para tudo. E aqui o que Deus está dando é o quê? Tempo para arrependimento, porque chegará um dia o quê? Um tempo de juízo e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, chegará esse tempo onde Deus manifestará sua ira para com os ímpios. E abriu-se no céu o templo de Deus, e estamos repetindo esse texto, né? Para dar uma outra ênfase, outra abordagem, e a arca da aliança foi vista no seu templo.
A palavra templo é um pouco genérica, né? Mas quando nós analisamos o original no grego, tá? E aí nós estamos no contexto do Sinai, né? Relâmpagos, vozes, trovões, etc. Nós vamos entender de que essa palavra naos, que pode ser traduzida como templo, ela se refere a um local específico, está se referindo a um lugar, ao lugar santíssimo. Porque uma outra palavra que também pode ser traduzida como templo no grego, né, é a palavra skene, que pode ser traduzida como tabernáculo. Então, nesse caso, tabernáculo é o santuário como um todo. Porém, naos seria o lugar santíssimo. Então, o que nós vemos aqui é que João está vendo nesta cena duas coisas que estão muito coerentes. A arca do concerto no lugar santíssimo, ok? Então, na verdade, com essa compreensão da palavra original, nós entendemos que confirmamos essa questão, né? Esse momento é do dia da expiação do santuário celestial. Então, esse lugar onde poderia ser vista a Arca da Aliança apenas era possível no dia da expiação. Então, essa cena que está sendo mostrada é pouco antes ou no momento em que a graça está terminando e o juízo e o julgamento, né, o início das pragas vai ocorrer. Então, por isso que nós entendemos que as pragas ocorrem na sequência e elas saem de um lugar sagrado, do lugar onde Deus se encontra na sua glória, na sua plenitude. Ok? Veja um outro exemplo de Naus, né? Apocalipse 15, 6 a 8. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o que? O que pode ser traduzido como templo, mas aqui é e o lugar santíssimo encheu-se com fumaça. Fumaça de quê? Porque no dia da expiação também o sumo sacerdote levava o incensário e o incenso, né, subia como aroma agradável pela intercessão e consagração desse povo naquele dia. Então, essa fumaça novamente nos faz alusão ao dia da expiação do verdadeiro e o santuário celestial. Encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas. Ninguém podia entrar no templo, por quê? Porque apenas o sumo sacerdote poderia entrar no dia da expiação no lugar santíssimo, ok? Então, Deus está executando seus juízos até que esses anjos cumpram a sua missão, o derramamento das pragas, ok? E aqui nós vemos, né, as pragas, o derramamento das pragas é a prova física visível para a humanidade de que a graça terminou. O Espírito Santo é retirado e não existe mais arrependimento e não existe mais oportunidade. A cena ocorre no lugar santíssimo e aqui nós vemos que não se descrevem ou aparecem móveis, pois não há ninguém no santuário ministrando. Não, se Jesus não está lá, não existe ninguém descrito lá, é porque ele já está ausente, se preparando para voltar e não há mais oportunidade, ok? Então, como isso aqui é a maneira de recapitulação, né? As pragas saem do lugar santíssimo, elas são derramadas somente depois que termina o tempo de graça. Deus é justo, ele está nos advertindo isso muito antes, ele quer que nós não recebamos essas pragas, por isso que ele quer que nós aproveitemos a graça ainda disponível. Então, o julgamento é investigativo, nós vamos entender isso depois, né? Ele termina e se inicia a última fase do juízo, que é a parte executiva, ok? E aí se inicia a execução desse juízo. Aqui, isso aqui poderia ter colocado no estudo anterior, né? O santuário no Antigo Testamento, mas foi melhor termos colocado Isaías aqui nesse contexto de julgamento do dia da expiação para conectados com o Apocalipse entendermos melhor. Não sei se você sabe, eu falo isso sempre, né? O livro de Isaías é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, pelas profecias que falam para o futuro. Vejam o que diz o profeta.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. De novo, né? Palavra-chave. Você já conhece, o trono de Deus, aonde? No lugar santo, santíssimo. E a cauda do seu manto enchia o templo. Aqui, ó, templo já está dizendo, olha, uma liturgia num contexto do santuário, nós vamos ver o quê? Não querubins protetores, né? Mas o contexto agora é serafins que estavam por cima dele, no quê? No templo. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Se um anjo que é santo, né? Que é puro, ele precisa de se cobrir, se proteger para estar diante do Pai, né? Imaginem nós, pecadores que somos. Por essa questão que eu acabei de dizer, né? A explicação por que os ímpios são consumidos. E clamavam uns aos outros, né? Dizendo: Santo, Santo, Santo. Um lugar o quê? Santíssimo, porque Deus está no seu trono no lugar santíssimo. E o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando que toda a terra estará cheia da sua glória? Quando Jesus se preparar para voltar. E ele, né, o Deus em pessoa, se manifestar. Então, o contexto é o quê? Final dos tempos, o contexto apocalíptico, tá? Vejam na sequência, versículos 4 a 7. E os umbrais das portas que moveram a voz do que clamava, e a casa, qual casa? O templo, né? A casa de Deus, se encheu de fumaça, né? Não está dizendo incenso, mas essa fumaça é a mesma que João viu em cena. Então, o que João viu na ilha de Patmos é o que Isaías contemplou um milênio, né? Não, desculpa, não é tanto assim, né? Uns 700 anos antes, em visão. É a mesma cena do dia da expiação. Então disse eu: Ai de mim! João tremeu. É um dia solene, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele notou de que na condição que se encontrava, ele poderia perecer. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que queimava, né, o incenso, que tirava do altar do incenso, nesse caso, parafraseando, tá? Não está escrito, mas podemos sim, para entendermos melhor esse texto, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Quando que ocorria a expiação do pecado? No dia da expiação, no dia em que Isaías foi perdoado e foi julgado como inocente. E por isso ele não foi fulminado. Vejam que é o contexto do santuário celestial, né? Então a cena de Isaías é no mesmo lugar, o lugar santíssimo, a fumaça aparece, ele reconhece que é pecador, os pecados do profeta são expiados, perdoados, e ele vai entender que a profecia que ele vai receber tem a ver com julgamento dos pecados do povo de Israel. E voltando para a questão de Apocalipse agora, né? Na sequência, junto com o fim do tempo de graça, né, e uma ação divina antes do fim dessa graça, é o selamento do povo de Deus. Vejam, e eu disse-lhe, né, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como é possível limpar as nossas vestes se não é pedindo perdão, se não é transferindo os nossos pecados para o lugar, para o santuário celestial? E por isso estão diante do trono de Deus, novamente alusão ao local do santuário celestial, né? E o servem de dia e de noite no seu templo, no seu tabernáculo, no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, Deus separa, sela, coloca uma marca, um selo, o seu povo, e ele demarca também, né, os que decididamente aceitarem a marca da besta, ok? Para serem castigados pelas pragas. Então, ali já há uma separação ou os salvos ou os perdidos, tá? Os justos e os ímpios. Aqui, nosso tempo está um pouco curto, creio que nós podemos terminar, sim, em horário. Vamos adiante. Eu queria
compartilhar algo que se encontra no Apocalipse, tá bem? Um pouco conectado com o santuário, mas só para vocês entenderem também alguns aspectos da profecia do Apocalipse, tá? Vejam que ainda é no contexto do santuário. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que eu estou destacando aqui em amarelo, perdão, e sublinhado? Vejam que João vê a nova terra, ele vê a nova Jerusalém, e na sequência ele ouve que alguém diz para ele que está aí o tabernáculo, o templo, o santuário de Deus. Ok? É uma figura de linguagem do Apocalipse que quando João vê algo e depois ouve algo, esse algo que ele viu equivale àquilo que ele ouviu. Ok? Então, o que estou dizendo é que o que na verdade João está vendo e ouvindo é a mesma coisa. Que o santuário de Deus é a nova Jerusalém, onde Deus se fará presente e onde será a morada, né, dos filhos de Deus. Vamos entender melhor e colocar mais provas e evidências disso. Vou utilizar um outro exemplo daquele vi e ouvi. E disse-me, o que disse-me é quando alguém fala algo para você e você ouve, né? Então vejam, e disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele ouviu que alguém disse para ele: Não chores, Jesus é o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. Esse é Jesus. Na sequência, no versículo 6 diz aqui: E olhei, ou seja, e depois vi, e eis que estavam no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, quem? Um cordeiro, como havendo sido morto. Então vejam o contraste. Ele ouviu de alguém que o leão é o mesmo personagem do cordeiro. Então ele ouve de alguém que Jesus é o leão, mas ele vê quem? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Perceberam como essa figura de linguagem nos ajuda a que a própria Bíblia interprete, né? Ela se interprete a si mesma? Vamos para outro exemplo. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui nós dizemos algo que tem um vídeo onde nós explicamos melhor isso, tá? Por que esse número é simbólico? Tem vários motivos, você pode assistir esse vídeo, tá? No nosso canal, intitulado Os 144 mil. Vejam que na sequência o versículo 9 vai dizer: Depois destas coisas, olhei. Ou seja, ele ouviu e depois viu. E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. O que o texto está nos dizendo, usando as ferramentas, né, ouvir e vi, é que os 144 mil representam uma grande multidão. E que, na verdade, são o mesmo grupo de pessoas. Ok? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, e nós temos mais argumentos para defender isso, né, nesse vídeo em separado, tá bom? Se você tiver interesse de entender melhor isso. Ainda um outro exemplo, né, que nós estávamos citando nos versículos anteriores, mas agora no capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus. Como eu disse, né, a nova Jerusalém equivale ao tabernáculo de Deus. De maneira que, se a gente pudesse resumir, né, as visões que a gente colocou, aqui ele ouve uma voz
forte de trombeta, e ele vê o quê? Jesus caminhando nos sete castiçais. É a mesma cena. Ele ouve um leão da tribo de Judá, né, alguém explicando para ele, e ele vê o cordeiro, o mesmo personagem, Jesus. Ele ouve a grande prostituta assentada sobre muitas águas, e ele vê uma mulher assentada sobre uma besta escarlate. Ou seja, essa prostituta, em linguagem simbólica, não é literal aqui, ela é a mesma mulher que está sentada sobre essa besta. Ele ouve, né, da noiva, a esposa do cordeiro, e ele vê o quê? A santa cidade, porque a noiva equivale ao povo de Deus que mora na santa cidade, a Nova Jerusalém. E ele ouve o número dos 144.000 e ele vê uma grande multidão. Ok? Então vejam como nós podemos entender melhor essas visões usando essas ferramentas da própria Bíblia. Ok? Isso aqui é só para ilustrar a mesma coisa, tá bom? Vejam que no detalhe é muito mais interessante do que eu estou conseguindo contar aqui para vocês. Vejam, se a gente comparasse amarelo com amarelo de ambos textos, né, Apocalipse 7:4 com Apocalipse 7:9, e eu vi, e aqui, e depois destas coisas, olhei, ouvi, vi. O número dos selados. Qual é o número dos selados? Uma grande multidão. E eram 144.000 selados. Esse é o número da grande multidão. De todas as tribos dos filhos de Israel. O que que o texto vai dizer? De todas as nações e tribos e povos e línguas. É a mesma coisa. Na verdade, aqui a cor não ficou legal, mas na verdade aqui. E eram 144.000 selados. Aqui é detalhado esse número dos selados. E aqui nós vemos o quê? Que esse número ninguém pode contar, porque esse número é simbólico. Ok? E o que que eles estão trajando aqui nesse versículo é mais detalhado, eles estão trajando as vestes brancas. De quem? De pessoas que foram justificadas, santificadas e glorificadas e que percorreram a liturgia do santuário. Esses são os 144.000. Na sequência, né? Ventos retidos, né, na mesma visão, antes do selamento dos 144.000. Lembra-se que o santuário, o dia da expiação, faz alusão também ao selamento? Então, esses homens são selados e então são derramadas as pragas, né? E eles são selados antes do início, perdão, antes do fim do tempo de graça. Neste caso, esse texto vai dizer que esses ventos serão soltos, já eles foram selados, né? E essa multidão que representa o mesmo grupo de pessoas será vitoriosa do tempo de angústia. Ok? Então, quando nós juntamos todos esses textos, nós podemos entender de maneira melhor o selamento, o fim do tempo de graça, o grupo dos salvos, como serão salvos, que características terão nas suas vidas, tá? Que cumprirão a última missão, levar o evangelho para milhares de pessoas. E aqui, finalizando nosso estudo de hoje, né, o plano do Gênesis, o Éden será restaurado no próprio Apocalipse, no contexto do santuário. E a cidade é de ouro puro, elemento simbólico do santuário. Realeza, né? Nós somos candidatos a sermos príncipes desse reino eterno. E mostrou-me um rio puro de água da vida. A água da vida, né, que estava no Éden, será restaurada, um elemento de restauração da pia do átrio, do santuário. E no meio da sua praça estava a árvore da vida, um elemento que você se lembra, a gente fez uma alusão aos castiçais, aos braços, né? Os galhos dessa árvore com os braços do candelabro. E para que eles possam entrar na cidade pelas suas portas, assim como o santuário tem uma porta de acesso do acampamento para o átrio, do átrio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo. Ok? E finalizamos com o fato de que nos vamos dedicar no dia da expiação para entender melhor isso, né? Satanás, depois de que as pragas são derramadas, Jesus volta, leva os justos para o céu durante 1.000 anos. Todos os seres vivos, os ímpios, são destruídos aqui na terra e ele fica preso, né? Acorrentado pelas circunstâncias. Ele não tem a quem tentar e ele vive o seu deserto porque ele é a última aplicação, a verdadeira, né, do bode Azazel,
que será deixado e depois será executado, será consumido quando a Nova Jerusalém voltar depois do milênio. Tá bom? Nós estudaremos o dia da expiação e como isso relaciona nos detalhes esses bodes, a história deles, conectados com o milênio. E nós terminamos com uma promessa muito linda, né? Também no contexto do santuário. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você gostaria de fazer parte desse povo? Pelo contexto futuro profético do Apocalipse, você entende que você precisará ser selado. E para ser selado, você precisará percorrer a liturgia espiritual e as lições espirituais que o santuário está mostrando para nós. Justificação, santificação, para um dia sermos glorificados. E para que nós possamos, na prática, viver essas aplicações, nós precisamos entender e estudar o santuário. Tomara que você continue com esse propósito de entender esse assunto e mais do que isso, mais do que entender teoria, né? Que você e eu possamos decidir entregar nossa vida a Deus. Para quem é batizado, uma renovação do seu voto. Para quem não é batizado ou pertence a outra comunidade, o convite é o mesmo, né? Que você faça parte do povo de Deus que fará parte do grupo selado para enviar essa mensagem, levar essa mensagem a um mundo que perece por falta de conhecimento, mas que Deus vai convidar para abandonar Babilônia nos últimos dias. E muitos deles serão serão salvos pela ação sua e minha de levar esse evangelho maravilhoso a essas pessoas. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos por esse momento, esse tempo em que, ainda em boas circunstâncias, nós podemos estudar a tua palavra, entendermos o assunto do santuário e como é maravilhoso entendermos os demais livros da Bíblia quando entendemos a base e o fundamento da nossa fé. Que a nossa fé seja baseada em dois pilares, tanto o conhecimento da tua palavra quanto a prática de uma confiança plena na tua palavra, ó Deus, e que isso se refleta em boas obras genuínas, como prova de que essa graça está transformando o nosso ser. Abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando ao vivo, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, esse material, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo para entregar suas vidas a Ti, ó Deus. São bênçãos que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.